esse tema às vezes é um tema esse tema é um tema muito debatido, né, hoje em dia, e eu vou trazer aqui algumas frases, alguns textos da Bíblia para a gente poder tentar pelo menos ter uma concepção um pouco melhor, né? Então, a gente vai debater então sobre a meditação, eu vou ler alguns trechos e a gente pode também depois ficar à vontade para que se alguém quiser dar um testemunho ou falar um pouco também sobre esse assunto, né? Lá em 1 Coríntios 10, 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, isso é para a gente refletir nesse nosso verso áureo da meditação, né? É que as coisas me são lícitas. Eu posso fazer, mas algumas coisas não me convêm, e tem determinadas coisas que eu faço que não vão edificar, né? Edificar para Cristo. Vivemos na era da informação. Nunca foi tão fácil acessar conteúdo, conectar pessoas, compartilhar mensagens e influenciar mentes. Isso a gente está bem ciente, né, que a gente está nesse momento fazendo um culto online, e a gente vive nessa era, né? Com um clique apenas, né, a gente pode assistir um sermão ao vivo do outro lado do mundo, estudar a Bíblia por aplicativos e evangelizar pelas redes sociais. Mas a pergunta é: como estamos usando a tecnologia na Igreja de Cristo? Ela tem sido uma ferramenta ou uma armadilha? Então, que a gente possa refletir nessa pergunta, né, para a gente introduzir essa meditação. Será que a tecnologia está sendo usada para o bem, para o mal? Como que está sendo usada a tecnologia na Igreja de Cristo? Ela realmente é uma ferramenta que nos auxilia ou nada mais é que uma armadilha? A Igreja do Tempo do Fim precisa estar atenta. Como adventistas do sétimo dia, chamados para preparar o mundo para a volta de Jesus, não podemos ignorar os efeitos da tecnologia sobre a nossa espiritualidade, adoração e missão. Então a gente realmente está no fim dos tempos. A tecnologia está aí e os efeitos estão sendo. A gente está vendo efeitos para tudo que é lado, né? E isso também a gente não pode esconder, né? Tudo que está acontecendo, né? A tecnologia como ferramenta para o avanço do evangelho. Vamos falar um pouquinho aqui da tecnologia para o avanço do evangelho. A Bíblia nos revela que Deus sempre utilizou os meios disponíveis em cada época para comunicar sua mensagem ao mundo. A gente lembra lá da época de Moisés, lá no deserto, especialmente no Sinai e em outros acampamentos israelitas, ele escreveu sobre a orientação direta de Deus, né? Então Moisés escrevia diretamente sobre a orientação de Deus. Ele provavelmente utilizou o quê? Materiais como pergaminho, papiro, comuns daquele período. Seus escritos tinham o propósito de preservar a lei divina e registrar a história da salvação para o povo de Israel e para as futuras gerações. Os profetas também se valeram desses recursos, né, disponíveis em sua época para registrar as mensagens divinas. E quais materiais que eles utilizavam? Destacavam-se quais materiais? Eles usavam papiro, né, que é feito do caule de uma planta egípcia, era transformado em folhas para escrita com tinta. Pergaminho, feito de peles de animais, era mais durável e usado especialmente para conservar os textos sagrados. Tábuas de barro também eram utilizadas, comuns lá na Mesopotâmia, como no tempo do profeta Daniel. Tábuas de madeiras cobertas com cera, usadas para anotações temporárias. Pedra empregada em casos especiais, como nos Dez Mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus, né? O apóstolo Paulo escreveu cartas às igrejas de líderes cristãos, hoje conhecidos como epístolas, que fazem parte do Novo Testamento e continuam edificando a fé cristã ao redor do mundo. Já Martim Lutero também utilizou da recém-inventada imprensa de Gutenberg para imprimir panfletos, folhetos e traduções da Bíblia, tornando possível a rápida disseminação das ideias da Reforma Protestante. E Ellen White, profetisa do movimento adventista, fez o amplo uso dos meios de comunicação do seu tempo. Publicou livros, artigos, ela utilizou muito de correios, né, para enviar cartas com mensagens de orientação, advertência e encorajamento à igreja. Então aqui eu venho citar, né, desde o caso dos apóstolos, né, desde a época de Moisés, Martim Lutero também, que imprimia muita coisa, imprimiu panfletos, né, utilizou uma recém-descoberta da imprensa lá de Gutenberg, e a Ellen White também, que inspirada por Deus, né, publicou livros, artigos, usava muito do método do correio para enviar as cartas, né, e também pessoalmente, né. E se estivessem vivos hoje, será que eles usariam o quê? O YouTube? O WhatsApp? Eles fariam algum podcast ou redes sociais? A gente não tem efetivamente essa resposta. Porém, se estes meios de comunicações fossem utilizados com sabedoria e foco na missão, possivelmente pode ser que sim.
Então, a gente não tem essa resposta clara, né? Se hoje em dia tivesse a tecnologia da época de Martin Lutero ou de Ellen White, como que seria os meios de comunicação? Eu acredito, sim, aqui depois a gente pode debater, que se realmente fosse utilizado com sabedoria e com foco na missão, como a gente está tendo aqui hoje um culto online, acredito que sim, tá? Que poderiam ser utilizados redes com YouTube, o que a gente tem utilizado hoje aqui também para transmitir essa reunião e etc, né? Ponto positivo. A tecnologia tem sido uma bênção para a igreja. Transmissões ao vivo alcançam quem está doente ou muito longe, né? Às vezes a pessoa está doente, não consegue assistir um culto, às vezes, devido a uma transmissão ao vivo, ela consegue sim prestar aquela homenagem a Cristo. Pequenos grupos podem se reunir virtualmente, como também é o nosso caso, que a gente está presenciando aqui agora. Sermões ao vivo são assistidos em países fechados ao evangelho, então às vezes tem situações de países que realmente não chegam à palavra de Deus, muitos sermões são assistidos nesses países. Estudantes também da Bíblia têm acesso a estudo online, cursos da escola sabatina e livro de Espírito e Profecia em aplicativos, e a internet está aí aberta para que a gente possa consumir de forma coerente, né? Então, isso é o que eu entendo como ponto positivo hoje da tecnologia, né? Ellen White afirmou: devemos aproveitar todos os meios possíveis para comunicar a verdade. Lá em Obreiros Evangélicos, página 353. Aqui eu fiz um rápido resumo, tá, do que ela falou, mas aqui a gente vai trazer o texto um pouco mais na íntegra, para a gente poder ter um pouquinho mais de detalhe. Nestes dias de muito viajar, as oportunidades para entrar em contato com homens e mulheres de todas as classes e de muitas nacionalidades são muito maiores do que nos dias de Israel. A agência da imprensa, com seus múltiplos recursos, está ao nosso dispor. Bíblias e publicações em muitas línguas podem ser levadas rapidamente para todas as partes do mundo. Aqui está ali na página 352, né? Cristãos que vivem nos grandes centros de comércio devem trabalhar a favor de Deus na vizinhança dos seus lares. Olha o conselho que a gente tem aqui, né? Será que a gente está praticando isso com nossos vizinhos, né? A palavra de Deus deve ser apresentada com clareza e poder. Assim, o evangelho da verdade presente será posto no caminho dos que o não conhecem. Então, o objetivo é sempre levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Devemos dar a última advertência de Deus aos homens, que cada alma que recebeu a iluminação divina procure comunicá-la, que os obreiros vão de casa em casa, abrindo a Bíblia ao povo e disseminando nossa literatura. Sou instruída a chamar a atenção de nossos ministros para as cidades por trabalhar, e a estar com eles a fim de que por todos os meios possíveis abram caminho para a apresentação da verdade. Então, nesse trecho aqui, né, esse trecho ele demonstra que o Ellen White também exortava os obreiros a utilizarem todos os meios razoáveis e disponíveis, né? Como imprensa, literatura, visitas pessoais, que ocorria muito na época, né? E pregação, para a pregação do Evangelho, para levar a verdade presente onde ela ainda não fora proclamada. Então, isso, hoje nós, como ministros do Evangelho, né, devemos levar de alguma forma a palavra de Deus para aqueles que ainda não a receberam. Portanto, usar a tecnologia com propósito missionário também é uma bênção. Isso foi uma conclusão que eu coloquei aqui, depois a gente pode novamente debater sobre o assunto, né? Só que existe o seguinte, ponto 2, o risco do uso desequilibrado e superficial. Mas nem tudo são flores. A mesma tecnologia que pode aproximar de Deus também pode nos afastar dele. E é isso que a gente vai ler um pouquinho mais para frente agora. Então, como a gente pode também, de algumas maneiras, ter essa aproximação de Cristo através de um sermão na internet ou diversas coisas que a gente pode, de fácil acesso, ter pelo hoje o uso da tecnologia, isso também pode ser uma ferramenta para nos afastar dele. Embora a tecnologia seja neutra, o seu uso revela nossas intenções. Muitos cristãos têm se tornado escravos do digital e não percebem. É uma coisa que acontece muito no nosso tempo. Então, muitos cristãos têm realmente se tornado escravos do digital e acabam por não perceber. Passa o tempo, e quando a gente vê, a gente está escravo do mundo digital. E o ponto negativo: redes sociais, quando usadas sem propósito, roubam um tempo devocional e foco espiritual. Vídeos e músicas seculares facilmente entram no lar cristão, disfarçados de quê? Entretenimento.
Dentro da própria igreja, às vezes estamos mais atentos à tela do celular do que à palavra sendo pregada. Então, às vezes a gente está na igreja, muitas vezes pessoas que estão, às vezes, ligadas completamente no celular e às vezes perdem a oportunidade de estar recebendo a palavra de Deus ali presencialmente. Perda de tempo. Às vezes a gente fica rolando a tela por horas e horas, mas não lemos nem um capítulo da Bíblia. Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece hoje em dia. A gente está lá no celular, a gente fica rolando aquela tela, é algo que se distrai, que toma o nosso tempo, e às vezes quando a gente observa, estamos ali há uma hora. Conteúdos inapropriados. Entre um vídeo e o outro engraçado, somos expostos a palavrões, sensualidade, banalização do pecado. Isso a gente não nota, mas acontece sim. Então, às vezes, a gente está vendo um vídeo interessante, aparece uma mensagem, aparece outra coisa, desfoca totalmente e isso é introduzido na nossa mente sem a gente perceber. Falta de comunhão verdadeira. Falamos com dezenas de pessoas por dia, mas não falamos com Deus. Então, que importante que esses pontos negativos que eu trouxe aqui, irmãos. Assim, às vezes a gente está lá na internet, no WhatsApp, a gente conversa com as pessoas, manda mensagem de um para outro, mas às vezes a gente não está deixando o nosso tempo para Deus. A gente fala com dezenas realmente de pessoas, a gente tem diversos grupos. Lá na empresa que eu trabalho, eu acho que todos aqui têm. A gente é bombardeado de grupos, com um grupo daqui, grupo dali, e a gente conversa com diversas pessoas e o nosso tempo com Deus, onde é que está? A gente está usando a nossa comunicação, está usando a nossa oração para com Deus? Jesus alertou, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Acautelai-vos para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia. Então, Jesus está nos alertando aqui, tanto em Mateus quanto em Lucas, né? Onde está o nosso tesouro digital? Em rios vazios? Em conversas sem edificação? Ou em compartilhar a palavra? Que possamos refletir um pouquinho nesse trecho que eu coloquei aqui, aonde que está esse nosso tesouro digital? Ellen White reforça no livro Fundamentos da Igreja Cristã, lá na página 229, aqui concluído de forma bem resumida, tá? Coloquei um trecho resumido aqui embaixo. Satanás está constantemente buscando introduzir alguma coisa que desvie a mente e afaste o tempo e os talentos de assuntos de importância eterna. E qual que é o trabalho de Satanás? É constantemente desviar nossa mente. E o que que ele está fazendo? Ele está sempre introduzindo alguma coisa que desvie nossa mente, o nosso tempo, e que nossos talentos não sejam empregados na importância da vida eterna, e sim nas coisas mundanas desse mundo. Então é isso que Satanás está fazendo. Ele é sábio para isso, ele conhece como fazer. E hoje a tecnologia tem sido um aliado muito forte para esse inimigo. Já o texto completo, tá? Só para a gente fiz ali um breve resumo, abaixo aqui nos traz mais detalhes, então eu vou ler para os irmãos aqui, né? A obra de Satanás é levar os homens a ignorarem Deus para assim ocupar a mente e mantê-la absorta, de modo que Deus não esteja em seus pensamentos. A educação que eles têm recebido tem sido de caráter tal que confunde a mente e obscurece a verdadeira luz. Satanás não deseja que o povo tenha conhecimento de Deus, e se puder pôr em operação jogos e representações teatrais que confundam os sentidos dos jovens, de modo que os seres humanos pereçam nas trevas enquanto a luz brilha em torno deles, isto lhe dará muito gosto. Neste texto, Ellen White advertia sobre as estratégias sutis de distração que desviam a atenção das verdades espirituais, especialmente entre os jovens, fazendo-os dedicar seus talentos, tempo e mente a coisas que não contribuam para a eternidade. Ela identifica que Satanás usa recursos aparentemente inocentes, como entretenimento, para afastar pessoas da presença de Deus e obscurecer sua percepção da verdade. O uso dessa expressão mostra uma preocupação com prioridades, manter a mente ocupada com o que realmente importa, a verdade divina. Então, o que que a gente deve fazer? Manter nossa mente aonde? Ocupada com o que importa. A gente deve esquecer o que não nos importa. Coisas do mundo são do mundo, a gente tem que pensar na verdade divina. É uma chamada à vigilância espiritual e à escolha consciente pelo que edifica e fortalece a fé em Cristo. 3. Tecnologia e reverência na casa de Deus. Outra coisa que acontece muito no nosso dia, a tecnologia que a gente usa hoje dentro da casa de Deus, né?
Outro ponto sensível é o uso da tecnologia durante o culto, né? Até vamos considerar aqui como pontos positivos a Bíblia em aplicativos, que às vezes facilita algumas metodologias de sermões. Os hinos hoje é uma tecnologia também boa, né? Os hinos que são projetados ou são gravados, né, nos vídeos para nos auxiliarem com música. A transmissão para membros que não podem estar presentes, né? Então, existe realmente situações de membros que não podem estar na igreja, existem cultos que são filmados online e etc, né? E os riscos? Então, as conversas às vezes acontecem paralelas no próprio WhatsApp durante o culto. As redes sociais são acessadas no meio da mensagem. O que que acontece? A falta de referência, de foco e de espiritualidade. Então, que possamos assim refletir, nesses riscos que às vezes a gente corre, né, quando a gente está dentro da igreja, de usar o aparelho telefone, de desviar a nossa mente, né, de faltar com reverência para a casa de Deus, de não ter o foco realmente no que é espiritual, né? Então a gente reflita bastante aqui, tá? Eu coloquei aqui essa reflexão para gente. O celular pode ser usado como Bíblia, mas também como distração. Transmitir o culto é útil, sim, mas o culto deve ser vivido com reverência e presença real. Então que a gente possa refletir nessa parte que eu coloquei aqui. Eu vou aqui para o próximo slide, que tem lá em Salmos 96, 9, que diz assim: Adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei dele, tremei diante dele todos os moradores da terra. A tecnologia deve servir à adoração, não substituir o espírito de reverência. Quando o celular é mais importante que a comunhão, temos o quê? Um ídolo moderno em nossas mãos. Eu vou até repetir essa frase que eu achei bem importante, né? A tecnologia deve servir à adoração e não substituir o espírito de reverência. Quando o celular é mais importante que a comunhão com Deus, a gente mudou o quê? Passamos a ter um outro ídolo, um ídolo moderno que vai estar nas nossas mãos e de fácil acesso a desviar totalmente a nossa mente de tudo que é voltado à vida eterna. 4. A tecnologia pode influenciar o estilo da vida, de vida do cristão. As influências digitais afetam a música que ouvimos, as roupas que desejamos, os valores que absorvemos e a maneira como pensamos. Vídeos curtos estão mudando a nossa capacidade de atenção. Olha que importante isso. Estímulos constantes nos tornam impacientes com a Bíblia. A cultura digital molda comportamentos contrários ao do Espírito de Cristo. E o que a gente vê hoje em dia? A gente está toda hora se satisfazendo com esses vídeos que a gente vê que trazem essa capacidade de atenção momentânea, a gente precisa de mais um e mais outro. O que que isso acontece? O que que esses estímulos trabalham em nossa mente? Fazem com que nos tornamos cada vez mais impacientes de ler um trecho da Bíblia. Às vezes a gente vê 50 vídeos curtos, mas a gente não vê 10 parágrafos da Bíblia, não lê, ou não toma lá 10 minutos sequer. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ellen White afirmou em trechos do livro Mensagem a Jovens, nas páginas lá de 271 a 273, eu também aqui coloquei de forma resumida, estamos sendo moldados por aquilo que vemos, ouvimos e escolhemos. A mente humana pode ser moldada para o bem ou para o mal. E o que que molda a gente, então? É o que a gente vê, é o que a gente ouve, é a nossa escolha. E a nossa mente acaba sendo moldada para isso, né? Ou ela é moldada para uma coisa ou para outra. A gente não consegue ficar lá em cima do muro, a gente está do lado de cá ou do lado de lá. Então, a gente acaba ouvindo coisa que a gente não precisava ouvir, a gente acaba vendo coisa que a gente não precisava ver e tomando, sim, decisões ou escolhas erradas. Portanto, o que você consome na internet está moldando quem você está se tornando. Então, aqui cabe uma reflexão, né? O que que a gente está consumindo hoje na internet? O que que a gente consome no nosso celular? Será que isso não está moldando quem a gente está se tornando? Reflita bastante nisso. O chamado ao equilíbrio e discernimento espiritual. A tecnologia em si não é boa nem má. Ela é um instrumento neutro, que revela o que está no coração de quem a usa. Por isso, devemos buscar equilíbrio e discernimento. Segundo Timóteo 1,7 nos orienta, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que que a gente deve fazer? Devemos buscar equilíbrio, discernimento. A gente não tem que colocar também a culpa na tecnologia. Ela é um instrumento neutro, certo?
O que a gente faz é a gente que age, é nós que a buscamos, né? O cristão deve ser um usuário consciente, usando a tecnologia para o quê? Para glorificar a Deus, para estudar e ensinar a Bíblia, fortalecer os relacionamentos cristãos, anunciar a breve volta de Jesus. Deus não quer que rejeitemos por completo a tecnologia, Ele quer que a consagremos. Exemplos práticos de uso consagrado. Aqui eu estou citando alguns exemplos que eu mesmo coloquei, tá? Compartilhar um verso bíblico diário no status, usar grupos de WhatsApp para oração e estudos, né? Criar conteúdos evangélicos nas redes, ou ouvir alguns podcasts espirituais no trajeto ao trabalho, usar lembretes no celular para orar e estudar a lição. E entre outros que a gente pode depois comentar aqui no final. 1 Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente deve fazer é para a glória de Deus. Tudo que a gente consome é para a glória de Deus. Ellen White reforça lá no livro Mensagem aos Jovens, nas páginas 273 a 274, que também aqui, concluindo de forma resumida, que o quê? O tempo é um talento precioso e deve ser usado sabiamente. A mente que é ocupada com frivolidades será incapaz de crescimento espiritual. E aqui eu vou trazer também o texto completo, né, que a gente refletiu aqui nesse resumo do texto, mas para ter mais detalhes da informação da Ellen White. O talento do tempo é precioso. A cada dia ele nos é confiado e seremos chamados a prestar conta dele a Deus. Deve ser usado para a glória de Deus. E se quisermos prolongar nossa vida, se quisermos ganhar a vida que se compara à vida de Deus, precisamos dar à mente alimento puro. Não se deve desperdiçar tempo que poderia ter sido usado como proveito. Então aqui a gente esticou um pouco mais esse texto para deixar a nossa mente mais aberta, né? Não se deve desperdiçar tempo que poderia ter sido usado com outro proveito, né? Decididamente abandone toda leitura inútil. E isso não fortalecerá sua espiritualidade, mas introduzirá na mente sentimentos que pervertem a imaginação, levando a pensar menos em Jesus e demorar-se menos em suas preciosas lições. Mantenha o quê? Mantenha a mente livre de tudo que poderia conduzi-lo a uma direção errada. Não a sobrecarregue com histórias inúteis que não transmitem forças a faculdades mentais. Os pensamentos vão corresponder ao alimento provido para a mente. Conclusão: ferramenta ou armadilha? Depende de quem? Depende de você. A tecnologia pode ser um canal de bênçãos ou uma fonte de distração e decadência espiritual. Depende de como a usamos. Repetindo, depende de quem? Depende das nossas ações. A tecnologia pode sim ser, de repente, um canal de bênçãos, levar bênçãos para muitas pessoas, ou pode ser uma fonte de total distração e total decadência espiritual. Hoje, o Espírito Santo nos convida a avaliar nossa vida digital. O que devemos fazer? Avaliar como temos usado a tecnologia. O que a gente está consumindo? Cada um de nós, ao sair daqui, a gente pode avaliar o que a gente está consumindo na internet e reorganizar nossas prioridades digitais. Quanto tempo estamos gastando? Será que estamos gastando 1 minuto, 10 minutos? O que está acontecendo com o nosso tempo? Está sendo gasto totalmente nas prioridades digitais? E a gente deve fazer o quê? Cortar o que é face de Deus. Usar o quê? Cada recurso para glorificar o nome de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aqui lá em Salmos 90 e 12, esse verso para a gente refletir. Afinal, um apelo final aqui que eu faço a todos os irmãos, irmãs, jovens, pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo, que de alguma forma podem receber essa mensagem, que Deus quer usar você e seus meios digital para refletir a luz de Cristo. Eu sei que hoje ninguém vai deixar de ter mais um celular, mas que consagre o seu celular, seu computador, suas redes sociais ao Senhor. Que possamos despertar, que levar de alguma forma, se a gente utiliza formas digitais, para que alguém possa receber a palavra de Cristo. Use sua influência para salvar, não para entreter. E que tudo o que fizer, inclusive no mundo digital, seja para a glória de Deus. Aqui eu encerro também com esse trecho de Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Irmãos, essa mensagem é que eu queria passar para vocês.
Eu sempre tive vontade de falar sobre esse tema. Uma vez eu fiz uma pesquisa bem longa, mas eu acabei mudando de ideia à última hora e trouxe esse tema um pouco mais curto hoje, mas eu penso ainda em trazer muito mais informações a respeito dessa essa coisa que está nos seguindo hoje no dia a dia, que é a tecnologia, e como a gente pode a utilizá-la de forma coerente ou não na igreja. E se ela é para nós uma ferramenta para auxiliar, ou nada mais é que ela está sendo uma armadilha para nos pegar pela perna e nos derrubar realmente. Então, que tudo que nós façamos, né, que tudo que nós possamos ouvir, que eu acho que foi até a irmã Marli uma vez que falou, que a gente possa sempre ver se Cristo pode estar ali com a gente, né? Será que eu estou vendo uma coisa que Cristo poderia ver comigo? Será que eu estou fazendo algo que Cristo poderia estar do meu lado, me acompanhando no que eu estou fazendo? Será que eu estou lendo algo que realmente Cristo poderia ler comigo? Então, que reconheçamos, né, que tudo que façamos, tanto na nossa vida presencial quanto na nossa vida digital, que muitas vezes a gente está escondido num quarto ou em situações que a gente só está a gente, um celular, que a gente possa realmente, de alguma forma, também saber que Cristo está conosco e que a gente use essa tecnologia para levar o evangelho a todos. Esse é o meu desejo, minha oração. Eu agradeço a todos. Amém. E quem quiser dar algum testemunho ou falar um pouco a respeito, fica aberto agora para a gente comentar, tá, irmãos? Uma boa noite.